Na vida de todo homem, chega um momento em que o mundo se inclina. Um olhar, um silêncio, um afastamento sutil de uma mulher o deixa sem ar, perplexo, apanhado numa armadilha invisível. Ele sente a frieza súbita da sua ausência, embora ela esteja sentada ao seu lado. Ele percebe as marés mutáveis da atenção, a inexplicável retenção de calor, a ambiguidade deliberada que abala o seu âmago. E é aqui, neste teatro de tensão não verbalizado, que a maioria dos homens tropeça. Eles imploram, eles questionam, eles quebram-se contra o muro do silêncio dela, sem nunca perceberem que o que enfrentam não é uma crueldade aleatória, mas um jogo silencioso, tão antigo como o próprio poder. Maquiavel viu este jogo não no domínio do romance, mas nas cortes dos príncipes, nas câmaras onde as alianças eram forjadas, quebradas, onde gestos e silêncios carregavam mais peso do que as declarações. A sua genialidade foi revelar que poder nunca é o que parece ser. O poder esconde-se, mascara-se, oculta-se. E o mesmo acontece na dinâmica entre homem e mulher. Toda mulher joga este jogo silencioso. Ela testa, sonda, retém. Não porque seja maliciosa, mas porque se move instintivamente nas correntes do poder. A promessa é esta: se conseguir aprender a ler este silêncio, se conseguir dominar a arte de não desmoronar no vazio da sua ambiguidade, transforma-se de peão em jogador, de suplicante que implora por afeto para soberano que impõe respeito sem nunca levantar a voz. Esta é a tese. O jogo silencioso é real, está em todo lado, e o homem que não compreende torna-se sua vítima, enquanto o homem que o vê pelo que é, torna-se intocável. O silêncio dela não é vazio, não é a ausência de comunicação. É a comunicação na sua forma mais brutal e destilada. Um desviar de olhar, uma pausa antes de responder, uma mensagem adiada, um tom frio que corta onde antes existia calor. Estes não são acidentes. São manobras. São o equivalente feminino do conselho de Maquiavel aos príncipes. Nunca revele a profundidade das suas intenções. Mantenha sempre o outro na incerteza. Preserve sempre a capacidade de reverter o curso sem aviso. O homem que não compreende isto imagina que está numa simples troca de afeto. Acredita que o afastamento dela é apenas humor, ou fadiga, ou acaso. Mas, por baixo, o seu instinto está a testar, a medir, a observar com a precisão fria da própria natureza. Ela quer saber se a sua presença é real. Ela quer saber se o seu reino desmorona quando os olhos dela já não repousam sobre si. A visão central de Maquiavel foi brutal e libertadora. Ele ensinou que o mundo não é governado pela moralidade, mas pela necessidade, não por ideais, mas pelas correntes impiedosas do poder. As aparências importam mais do que a verdade, a percepção importa mais do que a realidade. Ser amado é desejável, mas ser temido é mais seguro. Traduzido para a linguagem na dinâmica masculina e feminina, isto significa que o seu valor aos olhos dela não é medido pelo quanto declara o seu amor, não pelo quanto se sacrifica, nem mesmo pelo quanto prova sua lealdade. É medido pelo quanto se mantém soberano, pelo quão inabalável permanece quando ela retira o seu calor para ver se você desmorona. O jogo silencioso é a sua ferramenta, a sua manobra maquiavélica e instintiva. Ela retém a atenção para ampliar o seu próprio valor. Ela cria distância para testar a força da sua presença. Ela encobre os seus desejos em ambiguidade para que você revele os seus primeiro. É o mesmo padrão que o príncipe astuto usaria na corte. Não revele nada, force o outro a exceder-se, no seu desespero, a expor a sua fraqueza. Para compreender plenamente o jogo silencioso, é preciso aceitar que seu propósito não é uma crueldade aleatória. O seu propósito é a exposição. O silêncio é o raio-x da sua masculinidade. Revela se a sua estrutura interna é de osso ou de palha. As mulheres não precisam de calcular isto conscientemente. O instinto realiza o trabalho. E o instinto é impiedoso. Se você desmorona, ela nem precisa de pensar sobre isso. Ela sente a mudança no seu corpo. A atração drena-se. O respeito desvanece-se. Onde havia calor, agora apenas pena. Ou pior, irritação. Por quê? Porque a própria natureza desenhou a atração dela para se fixar na soberania, não na súplica. Ela não quer governar um homem oco, porque um homem oco não pode proteger, não pode liderar, não pode sequer governar-se a si mesmo. O silêncio dela é, portanto, a sua forma inconsciente de fazer a pergunta mais profunda de todas.
Pertences a ti mesmo ou pertences a mim? É por isso que o silêncio é mais poderoso do que as palavras. As palavras podem enganar, os sorrisos podem mascarar, as promessas podem ser falsificadas, mas o silêncio força a revelação. O silêncio despoja a pretensão e expõe a arquitetura do eu. É a visão de Maquiavel aplicada à intimidade. A medida de um príncipe não é como ele governa em paz, mas como se mantém na incerteza quando a sorte se vira contra ele. Da mesma forma, a medida de um homem não é como ele próspera quando os olhos dela brilham com amor, mas como ele se mantém quando o calor dela é retirado. A maioria dos homens interpreta mal este jogo porque acredita que o feminino procura harmonia constante. Pensam que o amor significa aprovação ininterrupta, reafirmação infinita, um leito macio de afeto sem desafios. Mas o amor, para o feminino, não é passivo, é dinâmico. Ele testa, ele sonda, ele verifica, porque só através da verificação a confiança pode criar raízes. Só através do fogo das provações a soberania pode ser provada como real. Vamos aprofundar a razão pela qual o silêncio dela o desestabiliza. É porque você entregou a ela a autoridade para validar a sua existência. Se os olhos dela são suaves, você está vivo. Se as palavras dela são doces, você é poderoso. Se a atenção dela está fixa em si, você sente-se como um rei. Mas quando ela se vira, quando retém, quando encobre os seus verdadeiros pensamentos, a sua coroa emprestada escorrega da sua cabeça. Você revela que nunca foi rei, afinal, apenas um cortesão desesperado pela aprovação da rainha. E nessa revelação, ela perde o respeito, pois o instinto diz: se ele desmorona no meu silêncio, como pode resistir às tempestades do mundo? Se ele é desfeito pela minha pausa, como se manterá firme quando as verdadeiras batalhas da vida exigirem a sua força? Este enquadramento não é um convite ao cinismo, mas um chamado à clareza. É para ver a natureza humana como ela é, não como desejamos que seja. E a natureza humana escreveu esta lei em pedra. As mulheres testarão, os homens serão medidos e a soberania decidirá o resultado. Compreender isto é o primeiro e mais crucial passo para deixar de ser uma vítima do jogo e começar a dominá-lo. O silêncio não é o fim do jogo, é o tabuleiro onde ele é jogado. E Maquiavel deu-nos o mapa para navegar nele. A maioria dos homens responde a este silêncio com o colapso do eu. Eles perseguem as palavras dela, enviam mensagens desesperadas à procura de reafirmação. Leem em cada pausa uma acusação contra o seu valor e, ao fazê-lo, entregam o trono do poder. Anunciam que o seu centro não reside dentro de si, mas na aprovação dela. E uma vez que isto é revelado, o jogo está perdido. Esta é a tragédia para tantos homens. Eles confundem o jogo silencioso com rejeição. Veem as pausas dela como prova de que não são amados, não são desejados, foram descartados. E então eles imploram, suplicam, agarram-se ao ar, tentando ressuscitar o calor que temem ter perdido. Mas o próprio ato de se agarrarem revela a sua fraqueza. Maquiavel compreendeu este padrão nos governantes que procuravam o amor dos seus súbditos a todo custo. Ele escreveu que um príncipe que se apoia no afeto do povo, sem inspirar também temor e respeito, será abandonado no momento em que a dificuldade surgir, porque o afeto é fugaz. O que sustenta o respeito é a força. O que garante a lealdade é a percepção de um comando inabalável. Da mesma forma, o afeto de uma mulher não pode ser garantido pela súplica, não pode ser preservado apenas pelo sacrifício, não pode ser mantido vivo pela constante reafirmação. O que aprende é a gravidade do seu eu inabalável, o magnetismo de um homem que não se perde mesmo quando a luz dela diminui. Quando o silêncio se instala, o peão entra em pânico. O seu primeiro instinto é preencher o vazio. Ele envia a primeira mensagem: está tudo bem. O silêncio continua. A sua ansiedade aumenta. A mente dele começa a correr, a construir narrativas de desastre. O que é que eu fiz de errado? Ela encontrou outra pessoa? Acabou. Então, ele envia outra mensagem, desta vez mais longa, uma mistura de preocupação e justificação. Tenho andado a pensar em nós. Se eu disse alguma coisa, por favor, diz-me. Ele está a tentar usar a lógica e a razão para resolver um problema que não é lógico. Ele está a tratar um teste de poder como um mal-entendido de comunicação.
Cada mensagem que ele envia é mais um tijolo que ele retira da sua própria fortaleza. Ele expõe a sua necessidade, a sua ansiedade, acima de tudo, a sua dependência dela para sua estabilidade emocional. Neste ato de perseguição, ele comete o erro cardinal que Maquiavel advertiu. Ele mostra que o seu reino é oco. Ele revela que a sua soberania é frágil, que ele é um governante a implorar por permissão para governar. Esta hesitação, esta tentativa de estar meio soberano enquanto ainda procura validação, é transparente. E na corte silenciosa do poder, a transparência da necessidade é a ruína. A advertência de Maquiavel ecoa. As aparências devem ser geridas impiedosamente. Um homem que parece incerto convida ao desprezo. Um homem que parece sólido, mesmo quando abalado por dentro, impõe respeito. Agora, ouça a verdade brutal. Se você a persegue no silêncio, se afoga com súplicas e clarificações, você rouba-lhe a própria atração que está a tentar preservar. Maquiavel escreveu que os homens devem ser ou mimados ou destruídos, pois vingar-se de ofensas leves, mas não podem vingar-se das graves. Traduza isto para a dinâmica do poder. Quando comete a ofensa leve de perseguir demasiado cedo, você diminui-se o suficiente para perder o respeito dela, mas não o suficiente para que ela termine a relação imediatamente. Ela fica, mas friamente. Ela permanece, mas sem desejo. Você encontra-se na pior posição possível. Tolerado, mas não desejado. Presente, mas não escolhido. E não há tormento maior para um homem do que ser mantido em órbita como um satélite, em vez de reinar como o Sol. O seu colapso não a reaproxima. Empurra-a para um lugar de poder onde ela pode observá-lo com uma mistura de pena e desdém. Ele tornou-se previsível, controlável, portanto, desinteressante. O colapso do eu não é apenas sobre enviar mensagens. É uma rendição interna. É a incapacidade de tolerar a incerteza. É a necessidade de fechar o ciclo de ansiedade à custa da sua própria dignidade. O peão acredita que, se conseguir obter uma resposta dela, qualquer resposta, a tensão será aliviada. O que ele não percebe é que, ao forçar essa resposta, ele já perdeu. Ele sacrificou a sua posição de poder pela migalha de alívio momentâneo da sua ansiedade. Esta resposta de pânico é o que separa o menino do homem, o cortesão do rei. O menino precisa de reafirmação constante. O rei é a afirmação. O cortesão vive da aprovação da rainha. O rei vive do seu próprio centro de gravidade. Ao entrar em pânico no silêncio dela, o homem está a gritar: eu sou um cortesão. A tua aprovação é o meu oxigênio. E nenhuma rainha é atraída por muito tempo por um homem que não consegue respirar sozinho. Em suma, a resposta do peão é uma falha total em compreender a natureza do jogo. Ele reage ao teste de força provando que não tem nenhuma. Ele vê um espelho da sua soberania e, em vez de se manter firme, quebra-o em pânico, esperando encontrar a imagem dela por trás dele para o salvar. Mas ao quebrar o espelho, ele apenas se corta nos cacos da sua própria necessidade exposta. Este caminho não é apenas ineficaz, é autodestrutivo. É a rendição do seu trono, a entrega voluntária da sua coroa. É a prova irrefutável para ela de que ele não é o soberano que ela procurava. A alternativa à resposta do peão é a resposta do poder. Não se trata de agressão, crueldade ou indiferença fria por si só. É a calma mestria da presença. É a capacidade de permanecer imóvel na tempestade do silêncio dela, de receber o seu afastamento não como uma ferida, mas como uma oportunidade para demonstrar que a sua fundação é inabalável. O soberano não persegue. Ele não explica. Ele não entrega a sua estrutura. Em vez disso, ele permite que o silêncio se torne seu aliado. Tal como Maquiavel aconselhou os príncipes a controlar as aparências, você apresenta-se como composto, empenhado na sua missão, soberano na sua direção. Ela sente a sua força não em palavras suplicantes, mas na própria ausência de colapso. Quando o silêncio dela desce, a resposta do poder é permanecer enraizado. É deixar o silêncio passar por cima de si como o vento sobre a pedra. Você reconhece o afastamento dela, mas não entra em pânico. Você reconhece a ambiguidade, mas não se desfaz. Em vez disso, permanece imerso na sua missão, dedicado ao seu caminho, centrado na sua autoridade. O seu foco não se desvia para ela na esperança de a reconquistar. Ele aprofunda-se no seu próprio propósito. Você continua o seu trabalho, vai ao ginásio, encontra-se com seus amigos,
prossegue os seus objetivos. A sua vida não para porque a atenção dela foi posta em pausa. Ao fazer isto, você inverte o teste. O silêncio que ela pensava que o exporia apenas revela a inquietação dela. Você transforma o jogo, não por se recusar a jogar, mas por dominar a sua lógica mais profunda. Ela começa a sentir o que Maquiavel ensinou, que o verdadeiro poder não é a declaração ruidosa, mas a certeza tranquila que irradia de um homem que não implora para ser visto. E lentamente, o silêncio dela torna-se desconfortável não para si, mas para ela. Ela sente que o seu teste falhou, que você não vai quebrar, que ela não desalojou seu trono. E nesse reconhecimento, ela regressa, atraída de volta pelo campo magnético da sua soberania. Esta mudança de percepção é a alquimia. O silêncio já não é uma ameaça, é um sinal. Não é a retirada do amor, mas o pulso natural da dinâmica do poder. Toda mulher o joga, não porque trama conscientemente, mas porque a própria natureza programou para verificar a sua soberania, para ver se a sua coroa é feita de ouro ou de lata. O homem que compreende isto nunca entra em pânico. Ele sabe que o silêncio não é o fim, é o espelho. E nesse espelho, ou ele vê o seu próprio desespero exposto, ou vê o seu domínio calmo refletido de volta. Conclusão: o veredito de Maquiavel e a coroação do soberano. Quando traçamos a vida do próprio Maquiavel, vemos o jogo silencioso escrito em carne e osso. Ele foi um homem apanhado nas tempestades da política, um servo de Florença. E então, como a sorte faz, ela virou-se contra ele. Os Médici regressaram ao poder e Maquiavel foi despojado do seu cargo, acusado de conspiração, torturado e lançado no exílio. Imagine o silêncio que caiu sobre ele. Outrora cortejado, respeitado e de repente abandonado. Cartas não respondidas, portas fechadas, amigos desapareceram nas sombras. Mas Maquiavel não desmoronou. Ele não implorou. Ele suportou o silêncio com uma paciência sombria. Nesse crisol, escreveu a sua obra-prima, O Príncipe. A obra não foi produto do triunfo, mas do exílio. Não o fruto do aplauso, mas da rejeição. Ele transformou o silêncio em soberania, a ambiguidade em clareza. Ele esculpiu o poder a partir da ausência. Nisto, ele torna-se o símbolo perfeito para cada homem que enfrenta o jogo silencioso. A mulher que se afasta é uma miniatura desse exílio. E a sua tarefa, como a de Maquiavel, não é desmoronar, mas criar. É transformar o silêncio no campo de provas da sua soberania. Se Maquiavel tivesse implorado, o seu nome seria esquecido. Mas porque ele resistiu, porque forjou o pensamento a partir do tormento, o seu nome perdura como sinônimo do próprio poder. Chegamos agora ao decreto final, ao veredito inevitável desta filosofia. O jogo silencioso nunca vai acabar. Não é algo que se vence de uma vez por todas. Está tecido na própria estrutura da dinâmica humana. A única escolha é como você se posicionará nesse silêncio. O sussurro de Maquiavel atravessa os séculos. As aparências governam o mundo. A soberania não é declarada, é exibida. O homem que desmorona em silêncio exibiu a sua inaptidão para governar. O homem que se mantém firme, que permite que o silêncio banhe sem o abalar, exibe a sua coroa sem dizer uma palavra. E as mulheres, como as nações, inclinam-se perante a gravidade da soberania. Elas podem resistir, podem testar, mas no final, cedem à presença que não cede. Portanto, o decreto é este: pare de perguntar quando o silêncio vai acabar. Pare de implorar pelas palavras dela. Pare de tratar a ambiguidade como um inimigo. Em vez disso, abrace-a como o espelho da sua masculinidade. Cada vez que ela se retrai, veja isso como a arena. Cada vez que ela pausa, veja isso como julgamento. Cada vez que ela arrefece, veja isso como uma oportunidade de provar que o seu fogo não depende do dela. Aqui está o paradoxo que cada homem deve compreender. Quanto mais você exige clareza, menos a recebe. Quanto mais implora pelo calor dela, mais fria ela se torna. Mas quanto mais relaxa no silêncio dela, mais rapidamente ele se derrete. Quanto mais permanece absorvido na sua missão, mais ela se inclina de volta para si. O poder nas relações funciona como Maquiavel descreveu o poder na política. Ele flui para aquele que parece menos dependente. Então, pergunte-se, quem é você no silêncio? É o homem cujo coração acelera, cujas mãos tremem, que pega no telemóvel para enviar outra mensagem?
Ou é o homem que respira fundo, continua seu trabalho e espera com uma calma imperturbável que ela reapareça. O primeiro é um cortesão, a implorar para ser notado. O segundo é um príncipe, a comandar a atenção sem a pedir. Não se engane, ela não é sua inimiga. O silêncio dela não é crueldade. É o eco da antiga exigência da natureza de que um homem prove a sua força. Ressentir-se disso é ressentir-se das próprias leis que moldam a atração. Abraçá-lo é entrar na dança eterna do masculino e do feminino com os olhos abertos. E agora, a decisão está diante de si. Continuará como peão, para sempre desfeito pelos silêncios dela, para sempre a perseguir a aprovação, para sempre a desmoronar na ambiguidade, ou ascenderá como soberano, transformando cada silêncio no palco sobre o qual a sua presença é revelada. A escolha não é dela, é sua. Sempre foi. Quando você decide, quando finalmente escolhe a soberania em vez do colapso, descobre o paradoxo no coração deste jogo. No momento em que deixa de temer o silêncio dela, ela deixa de conseguir sustentar, porque o silêncio só governa o homem que treme. Ele dissolve-se perante o homem que não o faz. É assim que se vence o jogo, não o eliminando, mas tornando-se imune a ele. É assim que se eleva acima dele. E é assim que se torna o príncipe no seu próprio reino, inabalável, intocável, soberano.